Graças a Deus, é bom estar aqui. Jesus tem falado com você? Amém? Glória a Deus. Semana abençoada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos 10 anos de casado que eu fiz com a minha esposa maravilhosa, linda. E eu sei que Jesus tem cuidado de nós, Jesus tem nos conduzido, e nessa noite, eu acredito que o Senhor vai falar conosco aqui, não porque sou eu, mas é por causa do pastor, não é por causa do pastor Lucas também não, mas é porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, e é ela que fere os nossos corações, e nós queremos que a palavra de Deus penetre o mais profundo do nosso coração aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Se nós podemos dar um título a essa mensagem, seria o resgate de Pedro, ou o resgate da vida de Pedro. Quem conhece Pedrão aí? Já ouviu falar de Pedro? Eita, discípulo abençoado. E é um cara icônico da Bíblia. É um cara de uma personalidade muito forte. E a gente consegue ver a humanidade e o crescimento da vida do discípulo Paulo, do apóstolo Pedro. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 21. O último capítulo do livro de João. Último capítulo do último evangelho, João capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim: Disse-lhes Jesus: Tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, e depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? O último versículo nós vamos lembrar de ler ele no final.
Mas eu quero discorrer um pouquinho a respeito dessa história, desse homem chamado Pedro. Pedro é um grande personagem da Bíblia. Ele experimentou muitas coisas com Jesus, muitas revelações, muitos milagres, a transfiguração. Pedro teve a oportunidade de andar com Jesus e de ser um dos seus primeiros discípulos. Nós conhecemos bem a vida de Pedro. E Pedro, ele tem uma vida marcada pela confiança. Uma confiança que muitas das vezes pode ser confundida também com arrogância. Esse era o discípulo Pedro. Ele era bruto. Ele era um pescador. E Jesus já teve uma chamada na vida desse homem, enquanto ele pescava. Jesus encontrou ele pescando peixe. E Jesus se apresentou para ele como o homem que faria dele, não mais o pescador de peixes, mas pescador de homens. Jesus entrou na vida de Pedro e trouxe uma missão para ele. Pedro agora começa a andar lado a lado com Jesus. E poucos personagens a gente vê assim, com tanta personalidade na Bíblia. Nós conseguimos ver a humanidade de Pedro na Bíblia. Aqui começa uma jornada do discípulo Pedro. Assim como nós um dia fomos convidados por Jesus a andar lado a lado com ele. Pedro não começou como líder, mas ele foi atraído por Jesus, pelas palavras de Jesus. Pedro reconhecia que as palavras de Jesus eram diferentes. Pedro viu algo diferente em Jesus. E tudo começa assim. Tudo começa na praia. Tudo começa enquanto Jesus opera um milagre. O milagre de uma grande pescaria. E Pedro entendeu que Jesus era alguém diferente. E Pedro foi atraído por Jesus. Sabe, muitos são atraídos a Jesus. Jesus era um homem que causava muita curiosidade por onde ele passava. Mas muitos são curiosos. Muitos querem ver os milagres apenas, mas poucas pessoas querem andar lado a lado com Jesus. Mas não esse homem chamado Pedro. Pedro fazia questão de andar lado a lado com Jesus. Pedro, ele tem uma revelação muito forte, muito profunda, sobre quem Jesus é. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Pedro declara, enquanto Jesus está conversando com seus discípulos, e pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? O que vocês têm ouvido das pessoas, e o que as pessoas têm dito a respeito de mim? O que as pessoas acham que eu sou? E os discípulos então começaram a dizer, alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que você é Jeremias, Isaías ou um dos profetas. E Jesus pergunta para eles, mas então vocês que estão andando comigo, vocês que ouviram o meu chamado, eu quero perguntar para vocês, quem vocês acham que eu sou? Qual é a opinião de vocês a meu respeito? O que vocês veem ao olhar para mim? Então Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho certeza que essa é uma resposta que alegra Jesus. E Jesus diz, Pedro, isso não foi revelado a você através da carne e sangue, mas o meu Pai foi quem te revelou. Pedro tem uma grande revelação, uma revelação de Deus, não foi uma revelação de homens, foi algo dado por Deus. Aí aqui é que está.
Poucas pessoas têm uma verdadeira revelação de quem é Jesus. E sabe de uma coisa? Nós seremos salvos através dessa revelação de quem é Jesus. Agora olha só o perigo. Muitas pessoas acham que serão salvas por um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus que eles criaram na sua cabeça. Um Jesus que foi domesticado. Um Jesus que não é Senhor, um Jesus que é servo. Mas Pedro teve uma revelação: eu sei que tu és o Cristo, tu és o prometido, aquele que está descrito em Isaías, nos profetas, desde sempre. Eu sei que tu és esse homem que nós estávamos aguardando todos esses anos. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro teve essa revelação de que Jesus não era um homem qualquer. Jesus era o Redentor. Jesus era o Salvador. E sabe, nós vemos episódios como Jesus chega para eles depois que muitos desistiram de segui-lo, e ele pergunta para os seus discípulos: e vocês, também não querem ir embora? E Pedro também se levanta e disse: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Meu Deus, que profundidade. Sabe, Pedro não via com os olhos naturais. Pedro teve o privilégio de encontrar o Cristo, de ver a revelação do Filho de Deus através de Cristo Jesus. Sabe, Pedro reconhecia, ele tinha uma revelação. Existe uma diferença entre adquirir conhecimento bíblico e ter revelação bíblica. Sabe, eu sei que a própria palavra diz que há muitos sábios, essa sabedoria que é oculta, mas ele entrega àqueles que são humildes. E aqueles que têm um coração quebrantado, eu sei que Deus dá essa graça de ter a revelação de quem é o Filho de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de assistir, de ouvir alguém que fala da Bíblia, mas nem acredita na Bíblia. Acha que a Bíblia é apenas mais um livro. Talvez você já ouviu algum cético, algum ateu, na sua escola talvez, na faculdade. Eu já ouvi pessoas que se utilizavam da Bíblia até para zombar da nossa fé. Essa semana, um amigo me mandou um vídeo em que alguém que já desviou, alguém que já não anda mais com Jesus, e alguém que hoje é crítico da igreja, e nesse vídeo esse homem estava questionando: como que eu, um ser humano, que eu nem pedi para nascer, eu já nasci ouvindo de que eu tenho uma dívida para pagar, por alguém que morreu no meu lugar, que eu também nem pedi, e agora eu não posso ter a vida que eu quero, eu não posso consumir aos prazeres do meu coração, eu não posso pecar, não posso fazer isso, agora eu sou privado de fazer as coisas que eu gosto, por causa de alguém que disse que morreu no meu lugar. Sabe de uma coisa? Eu sei que a mensagem do Evangelho, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão morrendo, para aqueles que não conhecem Jesus, mas para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus. A questão é, nós temos essa revelação de que Jesus Cristo é a graça, nós temos a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós temos a revelação de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Porque eu vou falar para vocês, se nós não cremos
de todo o nosso coração que Jesus Cristo veio, que Ele é o Cristo, que Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz, não faz sentido a nossa fé. Não faz sentido nós estarmos aqui. E eu quero bater nessa tecla mais uma vez, porque sabe, nós corremos o risco de sermos assíduos, de nós sermos frequentadores, ouvintes, mas de fato a palavra de Deus ainda não entrou no meu coração. Mas de fato o evangelho ainda não alcançou a minha vida. E só consegue ver beleza nas palavras de Jesus aqueles que nasceram de novo. Parece repetitivo, parece que toda pregação minha vai para o mesmo lugar. Mas sabe de uma coisa? Nós não podemos correr o risco de estarmos dia e noite na igreja e nós acordarmos um dia no inferno, porque nós estávamos na igreja e não em Cristo. E sabe, o apóstolo Pedro era alguém que conhecia essa revelação. O apóstolo Pedro não tinha apenas conhecimento, ele sabia quem era o Cristo. Aí eu pergunto para nós sabemos quem é o Cristo? Nós sabemos quem é o Cristo? Nós temos a revelação de quem é Cristo? Nós temos a revelação das Escrituras? Nós nascemos de novo? O meu coração deseja Jesus. Meus irmãos, se o meu coração não está em Jesus, igreja é um negócio chato demais, se eu vou falar. O que eu vou fazer na igreja se não por causa de Cristo? Elpídio, era arrastado para a igreja quando eu era criança. Não fazia sentido ficar meia hora de joelho lá na igreja da minha avó orando. Não fazia sentido eu chegar na igreja e entrava no culto e saía da mesma forma, até eu compreender o que era o evangelho, até eu compreender o que era essa revelação que Pedro teve. O que foi que Pedro viu? Pedro não viu qualquer coisa, ele viu o Filho de Deus. A questão é, nós estamos olhando para essa revelação? Nós estamos olhando para Jesus? Pedro então consegue fazer muitas coisas, ele consegue ser útil para o ministério. Pedro então começa a auxiliar Jesus e a fazer muitas coisas. Pedro viu muitos sinais. Pedro viu Jesus curar muitos. Pedro ouviu muitos ensinamentos de Jesus. Pedro estava lado a lado com Jesus. Só que tem um problema. Repita comigo. Revelação. Revelação não significa maturidade. Até então nós estamos falando de um Pedro imaturo. Nós estamos falando de um Pedro que tinha uma revelação profunda de quem era Jesus. Mas esse mesmo Pedro ainda precisava ser tratado, moído por Jesus. Pedro precisou passar por um processo para ser tratado por Deus, para se tornar aquilo que Jesus queria. E sabe de uma coisa? Jesus tem paciência com a gente. E nós somos arrogantes muitas das vezes, como o apóstolo Pedro, que tinha uma revelação, que andava com Jesus, e nós achamos que sabemos de tudo. E nós estamos participando de muitas coisas, de muitos ministérios, nós estamos tocando aqui, nós estamos pregando, nós estamos servindo. Só que uma coisa que nós precisamos saber, revelação não é a mesma coisa que maturidade. E aí é que nós erramos, porque nós fugimos do discipulado, nós fugimos da face de Jesus, nós fugimos da repreensão, nós nos conformamos com os nossos pecados, e nós queremos esconder os nossos pecados, ao invés de confessar os nossos pecados. E não adianta eu ter uma grande revelação, mas eu não deixar o Senhor Jesus trabalhar na minha vida. Para quê? Para que eu me torne aquilo que Ele quer.
Meus irmãos, se o apóstolo Pedro terminasse nesses episódios aqui, eu não sei, talvez se o evangelho chegaria até aqui hoje. Por quê? Porque foi um homem. Qual era o contexto desse Pedro que Jesus encontrou lá na praia? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus está falando com um homem que se achava o cara. Jesus está falando com um homem que achava que tinha autoridade, se achava autossuficiente. Esse mesmo apóstolo Pedro, enquanto Jesus está dizendo que ia ser traído, que morreria, o apóstolo Pedro disse: Senhor, eu estou disposto a ser preso. E Jesus disse: Pedro, para com isso, Pedro. Eu sei, Pedro, o que você vai fazer. Você vai me negar, Pedro. Pedro, você vai me negar não é uma vez, Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E após isso, após Jesus dizer o que ia acontecer, Pedro ainda se manteve arrogante. Ele disse: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Meus amigos, se esse apóstolo Pedro tivesse acabado o processo da vida dele aqui, quem que seria aquele primeiro de Atos a pregar e milhares se converter? Porque não era esse mesmo Pedro que estava pregando lá em Atos. Nós estamos falando aqui de um Pedro que ainda precisava ser tratado, que precisava ser moído, que precisava encontrar a verdadeira graça de Jesus. Nesse contexto, quando Jesus chega para falar com os discípulos, e ele chega para conversar com Pedro, era esse Pedro que tinha dito: Senhor, eu estou disposto para morrer por ti, mas era o cara que negou Jesus. E era um cara que estava envergonhado, era um cara que estava quebrado. Jesus já tinha tirado ele da praia, falou: Pedro, vem para cá, cara, aqui não é o teu lugar mais. Você faria isso até esse dia, agora não mais. Agora você é pescador de homens. Agora esse Pedro está ferido, porque ele negou o seu amigo Jesus. Pedro já não se achava digno de ser discípulo. Esse homem estava desenganado. E é nesse lugar que Jesus encontra ele. Quando Pedro achava que não tinha mais a oportunidade. Quando Pedro achava que não tinha mais possibilidade de andar com Jesus. Sabe por quê? Porque ainda estava muito enraizado na vida de Pedro e na vida de muitos, que a vida cristã é meritocracia. Sabe que aqueles que serão levantados é porque eles têm um nível de santidade, de glória, uma vida de querubim, uma vida de perfeição. E não é isso que eu vejo na vida de Pedro. Quem foi o Pedro que Jesus levantou aqui? Era um Pedro que tinha vergonha daquilo que tinha feito. Agora olha só algo interessante. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? 3 vezes. Quantas vezes, após isso, Jesus ressurreto pergunta a Pedro se ele o ama? 3 vezes. Será que é à toa? Será que é por acaso? Que Jesus perguntou 3 vezes? O número de vezes que ele tinha negado Jesus? Sabe, tudo tem um porquê. E aqui começa a restauração da vida de Pedro. Sabe, o homem que achava
que se conseguia se relacionar com Jesus através dos méritos, através da justiça própria, através do que eu faço, através das minhas atividades. Não tem como chegar a Jesus através da minha justiça. Não tem como ser salvo pelas nossas obras. Eu não tenho o que fazer para ser salvo. Meu Deus, não é pelo tanto que eu faço, não é pela minha performance. Mas a gente acha que é pelo muito que eu faço que eu vou agradar a Jesus. Meus irmãos, antes de me usar, Deus quer saber como é que está o meu coração. Antes de me usar, Deus quer saber quem é que Ele está usando. E sabe, Jesus começou um processo nas nossas vidas, um processo de restauração, um processo de reestruturação. Sabe, muitas das vezes existe muito ego no que nós fazemos. O problema não é fazer, mas por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Porque muitas das vezes acaba que eu traço uma meta dentro da igreja. Eu cheguei, agora eu vou servir na recepção, mas depois eu vou ser promovido para a intercessão. E aí, quem sabe eu vou dirigir o culto. E aí, quem sabe eu viro um líder de célula. Aí depois eu me torno um supervisor. Quem sabe eu consigo entrar no ministério de louvor. Quem sabe eu sou um obreiro ou um pastor. Mas às vezes o coração não está em servir a Jesus, está em satisfazer o próprio ego. E meus irmãos, eu vou falar para vocês, eu vou dizer para vocês, às vezes uma pregação, ela não nasce de um dia para a noite. Eu lembro que o Senhor pregou essa pregação para mim, há mais ou menos 2 anos atrás. E eu lembro que eu entrei naquele quartinho para orar, e o Senhor me lembrou desse texto, o Senhor me levou a ler esse texto. E eu sei que foi tudo conduzido por Jesus, e Ele me fez ler esse texto. E Jesus me quebrou enquanto Ele perguntava para Pedro: Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? E o Senhor estava perguntando para mim naquele dia, naquela noite: Elpídio, você me ama? Sabe, Jesus pergunta para nós: você me ama? E sabe, não é uma pergunta impessoal, ela é direta para nós. Jesus não estava perguntando para os discípulos, Jesus estava perguntando para Pedro. Jesus não estava perguntando para outro, Ele estava perguntando para mim, naquele dia: Elpídio, você me ama? Eu sabia exatamente do que Jesus estava falando. Jesus estava falando do meu coração. Jesus estava falando da minha entrega. Jesus estava falando da minha vida. E sabe, eu estava como Pedro. Porque eu sabia que a minha vida não estava à altura de dizer: Jesus, eu te amo. Sabe, o apóstolo Pedro aqui estava rendido. Porque imagina só, no original, a primeira pergunta que Jesus faz para Pedro, aquele amor que Jesus pergunta para Pedro é agapau, o amor ágape, amor sacrificial, o amor que está disposto a se entregar. Agora, como que Jesus chega para um cara que acabou de negar, porque ele estava com medo de morrer, e pergunta: você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? Como é que Pedro recebeu essa pergunta, meus irmãos? Pedro estava constrangido em olhar para Jesus. Mas sabe de uma coisa que eu vi? Eu sei que Pedro estava constrangido, mas quando Pedro soube que era Jesus que estava lá, ele não fugiu do confronto. Ele foi face to face with Jesus, face a face com Jesus. Ele não fugiu da disciplina.
ele amava Jesus. Eu sei que Pedro amava Jesus, mas Pedro ainda era um imaturo. E a resposta de Pedro é surpreendente, porque ele não responde no mesmo nível que Jesus falou. Jesus disse: Pedro, tu me amas, ágape? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, não tenho como fugir, não tem como eu fingir aquilo que está no meu coração. E ele disse: Senhor, tu sabes que te amo. Só que ele não usou a palavra agapau. Ele usou a palavra filéu. O amor fraternal. O amor de amigo, o amor de irmão. Ele está dizendo: Jesus, o Senhor está me perguntando se eu tenho amor sacrificial, amor que está disposto a morrer. Jesus, eu ainda não tenho esse amor, porque eu acabei de demonstrar que eu não tive coragem de morrer. Mas eu gosto de ti, Jesus. Eu gosto de ti demais, Jesus. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas, agapau? Eu não sei o que se passa na cabeça de Pedro. Rapaz, Jesus está fazendo um teste comigo, o que ele está querendo fazer? E a resposta de Pedro foi a mesma: Jesus, tu sabe que eu te filéu, eu gosto de ti. Só que a palavra de Deus disse que a terceira pergunta de Jesus entristeceu a Pedro. O que fez o apóstolo Pedro ter se entristecido por causa dessa pergunta? É porque Jesus troca as palavras. Jesus não está mais usando a mesma palavra ágape, de amor sacrificial. Jesus então chega ao nível de Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas, filéu? Como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, tu está dizendo para mim que não me ama a ponto de morrer por mim. Você não tem esses amor que é umas Coca-Cola toda. Você está dizendo que tem um amor rivinho. Só que a terceira pergunta foi: e Pedro, será que tu pelo menos gosta de mim? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Sabe, Jesus, assim como ele profetizou, assim como ele disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Ele termina esse texto dizendo: eu digo a verdade. Quando você era mais jovem, quando você era imaturo, quando você ainda não tinha passado pelo processo, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, quando for maduro, quando for tratado, você estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Meus irmãos, isso aqui é profundo demais. O tipo de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. Sabe por que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele tinha sido uma vergonha negando Jesus. Mas Jesus disse para ele: Pedro, é certo que você passou por essa vergonha, mas eu sei que um dia você vai me glorificar, porque você vai mostrar que você não só me ama, filéu, mas assim como eu tive o amor a ponto de dar a minha vida por você, eu sei que um dia você vai dar a sua vida por mim. E sabe, aqui começa, de fato, o ministério de Pedro. Através de um homem quebrado, através de um homem desacreditado, através de um homem que não confiava mais em si mesmo. Mas sabe, aquele mesmo homem que começou a afundar por causa da sua pequena fé, segurou mais uma vez nas mãos daquele que pode levantar você lá do meio da tempestade. Sabe de uma coisa? Não é vergonha
quando nós estamos frente a frente com Jesus. E nós mostramos: Jesus, eu não sou aquela Coca-Cola toda que eu achava que eu era. Jesus, eu não sou tudo aquilo que eu achava que eu era. Eu não sou aquele homem espiritual que eu achava que eu era. Jesus, eu achava que eu estava pronto. Meu Deus, quando eu tinha 22 anos de idade, eu achava que eu estava pronto para subir aqui. Mas hoje eu sei que, depois de estar aqui, eu sei que eu não estou pronto ainda. Então não se trata do que eu sou, não se trata do que eu sei, se trata de quem me sustenta, se trata de quem transforma a minha vida, de quem transforma o meu caráter. E naquele dia eu fui sincero com Jesus: Jesus, o meu coração não é mais o mesmo. Você sabe que a chama do meu coração não é mais a mesma do que eu já tive um dia. Mas o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor sabe que eu quero que o meu coração queime ainda mais. O Senhor sabe que o meu desejo é te amar mais. Meus irmãos, eu quero perguntar para você: como tem sido o tipo de relacionamento que você tem com Jesus? Será que é um relacionamento de faz de conta? Será que é um relacionamento de mentira? Sabe, será que o seu momento de devoção é na verdade um momento de obrigação? Você tem deleite na Bíblia? Você tem deleite em falar com Jesus? Que tipo de relacionamento nós estamos cultivando com Jesus? É como eu falei, não adianta eu chegar aqui e performar. Eu chegar aqui e fingir algo que eu não sou. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem eu sou. E Ele sabe as cagadas que eu vou fazer. Ele sabe dos erros. Ele sabe das falhas de caráter que eu tenho. Ele sabe das minhas limitações. Ele conhece os meus medos. A questão é: eu continuo segurando na mão dele para que ele me torne alguém melhor? Eu pergunto: qual é o estado que você está hoje? Como que você chegou aqui hoje? Qual tipo de Pedro você é hoje? Será que você permite ter esse encontro com Jesus? Será que você consegue olhar nos olhos de Jesus? Meus irmãos, não tem como esconder quem nós somos diante de Jesus. E sabe de uma coisa? Hoje pouco importa a forma como você está, contanto que você possa expor para Jesus quem você é de verdade. Porque se você estiver sujo, Ele pode te limpar. Se você estiver quebrado, Ele pode te refazer. Se você voltou a pescar, Ele pode te fazer pescador de homens outra vez. Essa foi a vida de restauração da vida de Pedro que nós precisamos ter. Sabe, Jesus, Ele está aqui nos perguntando outra vez: você me ama? Quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, nós temos a oportunidade hoje de olhar nos olhos de Jesus. Sabe, esse é um texto conhecido,
é um texto simples, mas eu acredito no poder da palavra de Deus. E não é um homem, não é a exposição, mas é a própria palavra. Enquanto a palavra ela é proferida, enquanto a palavra de Deus é liberada, o próprio Espírito Santo fala ao coração do homem, e é Ele quem convence. Eu não tenho o poder de convencer você, eu não tenho o poder de alcançar o seu coração. Eu sei de uma coisa, esse Jesus alcançou o meu coração. Eu não sei se ela é resistível para alguém, mas eu não consegui resistir. Mas eu quero dizer, Jesus está aqui hoje para te perguntar outra vez, eu não sei quantos anos você está aqui dentro. E a pergunta que eleva o homem, não é quantos anos ele tem dentro da igreja, mas o quanto você permitiu Jesus trabalhar no seu coração. Sabe de uma coisa? Não adianta fazer muitas coisas para Jesus, se Ele ainda não tem o nosso coração. Será que nós temos prazer em Jesus? Quando a gente fala assim, galera, nós vamos ter um dia de oração, nós vamos fazer um devocional. Como é que a gente ouve isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas sabe de uma coisa, às vezes a gente ouve, vamos orar, e gera um peso no nosso coração. Meu Deus, Jesus não é pesado. Sabe de uma coisa, eu tenho um anseio, eu tenho um desejo por uma geração sedenta e faminta por Jesus. Sabe, pessoas que não se satisfazem com migalhas, jovens que querem a presença de Deus, jovens que mergulham no rio de Deus, jovens que falam, eu não quero beber de canudinho, eu vou beber na caixa d'água, eu quero mergulhar nas profundezas de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu não quero viver uma vida superficial, eu quero conhecer o amor de Jesus, eu quero ser transformado por essa graça, eu quero ser diferente. Meus irmãos, o nosso desejo não tem que ser de aparecer. O nosso desejo precisa ser daquele que anseia por Jesus. A gente não pode ansiar fazer mais coisas do que nós queremos estar ali aos pés de Jesus. O nosso desejo precisa estar aos pés de Jesus. Porque não tem sentido outra coisa. Jesus não chamou a gente para ser um fazedor de alguma coisa. Jesus nos chamou para estar lado a lado com Ele. Jesus nos chamou para ter relacionamento com Ele. Jesus nos chamou para permitir o nosso coração ser tratado, quebrantado por Ele. Meus irmãos, sabe, às vezes quando a gente recebe um título, às vezes fica mais difícil da gente reconhecer quem a gente é. E sabe, eu não quero perder a sensibilidade de voltar para Jesus e dizer, Jesus, eu vacilei de novo. Jesus, eu não sou mais quem eu era. Jesus, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para essa praia, Jesus. Eu preciso olhar nos teus olhos de novo. Para dizer, Jesus, que o meu coração não é mais o mesmo. Eu preciso voltar, Jesus. Para dizer que o meu coração precisa arder outra vez. Eu quero voltar, Jesus, porque a minha vida não pode ser mais um faz de conta. Eu quero voltar, Jesus, porque eu preciso voltar a amar de verdade, Jesus. E Jesus está perguntando para você, você me ama? Você me ama?
Seu amor ainda é o mesmo? O seu amor ainda é o mesmo? Você tem crescido em me conhecer? Se você tem crescido em me conhecer, o teu amor tem aumentado? Porque se talvez o seu amor não tenha aumentado, se você não tenha amadurecido, talvez nós não estamos mais olhando para Jesus. Talvez os nossos olhos estão ficando distante dele. Talvez nós estamos nos distanciando dessa praia, onde Jesus está nos esperando. Talvez nós estamos fugindo. Jesus não quer só o que você faz para Ele. Jesus quer o seu coração. Jesus quer a sua entrega. Jesus quer a sua vida. Não fuja de Jesus, porque nós corremos o risco de estar tão perto, aqui, mas nós estarmos tão longe dele. Eu sei de uma coisa: nós precisamos de Jesus. Senhor Jesus, eu quero orar te agradecendo porque o Senhor ainda está nessa praia nos esperando. Obrigado, Jesus, porque antes de olhar para os nossos erros, antes de olhar para os nossos pecados, antes de o Senhor olhar as vezes que nós negamos o Senhor, a tua salvação, a tua graça está baseada na tua própria justiça, na tua própria vida, e ela não depende de mim, Jesus. Graças a Deus que ela não depende do meu esforço. Obrigado, Jesus, porque não depende da minha perfeição. E é nessa graça, Jesus, que eu quero ter a certeza de que eu estou firmado em Ti. Eu quero orar, Deus, pela vida dos meus irmãos aqui nesse lugar, para que eles possam se encontrar com o Senhor e que eles possam ter a vida transformada, que eles possam ter o caráter transformado, que eles possam ter uma vida de intimidade com o Senhor, que eles possam ser restaurados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique em pé no seu lugar. Jesus falou com você?